Quando você escuta essa voz, que é a voz de Deus, porque Deus habla. Deus habla. Aonde Deus habla? Aqui. Na cabeça. Em nosso intelecto. É aqui que Deus habla. E quando a pessoa escuta essa voz, todas as dúvidas de ela desaparecem. Todos os medos de ela desaparecem. Todo aquilo que ela traz em si, temores, inseguridades, preocupações, ansiedade, tudo desaparece. Quando a pessoa, ela escuta a voz de Deus. Infelizmente, todos os seres criados escutam a voz de Deus. Todos. Você vê que as estrelas escutam a voz de Deus, porque Deus las chama por seu nome. O sol escutou a voz de Deus, quando Deus dijo, seja luz, e houve luz. A voz de Deus. Os animais escutam a voz de Deus. A Bíblia disse que uma mula escutou a voz de Deus e falou com um profeta. Você vê, o profeta não escutou Deus, mas a mula escutou a voz de Deus. O mar escuta a voz de Deus. Havia tempestade e Jesus estava em la barca e Jesus falou com o mar e o mar se acalmou. Havia uma tempestade, Jesus falou com o vento e o vento cessou. Ele teve hambre, ele foi a um árbol, o árbol não tinha fruto, ele falou com o árbol e o árbol secou. Ele falou com o muerto. E o muerto o quê? Ele falou com um sordo. Sordo escuta? Não. Mas quando a voz de Deus penetra, hasta o sordo escuta. O ser humano é o que mais dificuldade tem de ouvir a voz de Deus. Ele está mais propenso a dar ouvidos à família, ouvidos ao amigo, ouvidos ao licenciado, ouvidos a brujos, dá ouvidos a religiões e, sobretudo, dá ouvidos ao diabo, mas não dá ouvidos à voz de Deus. E porque não ouvem a voz de Deus, porque não se sujeitam à voz de Deus, então as pessoas acabam sofrendo. Por quê? Porque elas vão tomando malas decisões. Elas vão tomando malas decisões uma atrás da outra, porque ela vai seguindo seus próprios instintos. Ela vai seguindo seus próprios conceitos. E por isso que ele acaba fracassando. Às vezes está sendo uma pessoa muito preparada academicamente, uma pessoa licenciada, mas acaba fracassando porque ela não escute a Deus. Veja o que o Espírito Santo diz aqui. Veja o que o Espírito Santo diz. Salmo 81, no verso número 8. Ele disse assim: Ode, pueblo mío, e te amonestaré, ó Israel, se tu quê? Se tu me odiaras, não haja em ti Deus ajeno, nem adores a quê? Você vê que Deus, ele disse que não podemos adorar ou temer a outros deuses. Deuses. Quem são esses deuses? Qualquer coisa que eu adore, qualquer coisa que eu venere. Deus pode ser o carro que eu adoro. Deus pode ser meu marido, minha esposa, meu filho.
Hay personas que hacen de sus hijos como si fuesen deuses. Personas que hacen de la madre como si fuera un Deus. El dinheiro. Jesus digo, não? Através do apóstolo Pablo, não? Que o Deus desse siglo, ó, as pessoas, ó, são adoradoras disso aqui, ó. És ou não és verdade? E Deus digo, não tenham outros deuses. Ou seja, só há uno que pode ser adorado, um solo Deus, e seu nome é Jesus. Não há outro. Mas você vê, e as pessoas acabam caindo nisso. Mas há um solo Deus, um solo. E seu nome é Jesus. Solo a Ele adoramos. Não adoramos uma figura, adoramos em espírito e em verdade. Amém, gente? Porque essa voz da fé me hace entender que eu não necessito ver para crer. Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Sabe por que eu sei? Porque está escrito. A voz de Ele já ha dicho. Está escrito. Amém, gente? E Ele sigue dizendo, pero eu sou el Senhor, sou tu Deus, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bem tu boca e la llenarei. Pero mi pueblo não escuchou mi voz. Israel não me obedeceu. Por isso, los entregué a la dureza de su coração, para que anduvieran em suas próprias intrigas. Vê o que ele disse. Eles não quiseram ouvir minha voz. Por lo tanto, los entregué a la dureza de su próprio coração. Às vezes as pessoas, elas culpam ou querem mais bem culpar a Deus por seus sofrimentos. Elas dizem, não, é que Deus me abandonou, é que Deus me está castigando, é que Deus me deu as espaldas, é que Deus não me escuta. Ou seja, ela trata de culpar a Deus por os infortúnios que ela ha vivido ou ha tenido. Mas não é isso. É que a pessoa não quer ouvir-lo. E como a pessoa não quer ouvir-lo, então se Deus la entrega a seus próprios caminhos, a la dureza de seu coração. Porque Ele não pode imponer sobre a pessoa a vontade dele. Ele não pode obrigar-lhe a ser a vontade dele. Não. Ele quer que eu la haga voluntariamente. Que eu queira ser-lo. Eu quero obedecê-lo. Voluntariamente. Todos aqui, ou a maioria aqui, têm erros. Você sabe que, mientras seu hijo é pequeno, é chamaquito, então se você vai, queira ele ou não, correto? Mas quando ele chega à la idade da adolescência, aí começam os problemas. Por quê? Porque eles não querem. O que eles não querem? Ouvir. Eles não querem escutar a opinião do madre e do padre. Eles não querem saber o que o padre e a madre pensam. Eles não querem. Eles querem fazer as coisas a seu modo, a sua maneira. E que você, como padre, como madre, pode fazer? Pegá-lo? Poner castigo? O que você vai poder fazer?
Ele já tem 15, 16, 18 anos, 20 anos, 21 anos. O que você vai fazer? Você não tem como fazer nada. Então, ele não quer obedecer-lhe, ele não quer ouvir sua voz, então você lo entrega a seus próprios caminhos. E você sabe que eles vão sofrer. Você sabe disso. Por quê? Porque você já conhece. Ou não? Você já sabe, porque você já passou por esse caminho. Você já foi adolescente. E você sabe o que um adolescente sente, o que um adolescente pensa, o que um jovem sente. E quando você quer orientar a seus filhos, é para o bem de eles. Mas eles não querem ouvir sua voz. O mesmo passa com Deus. Quando Deus, Ele nos manda a ser determinadas coisas, quando Deus, Ele nos guia a determinados caminhos, quando Deus nos pede que hagamos determinadas coisas, é para nosso próprio bem. Ele quer nosso bem. Mas se eu não quero ouvir, eu não quero fazer caso à voz de Deus, então que Deus pode fazer? Ele não me pode proteger, porque eu tomei a decisão de sair bajo sua proteção. Ele não me pode guardar, porque eu não quero estar sujeito ou sometido a Ele. Porque eu quero fazer as coisas a meu modo. Eu quero fazer a coisa de acordo com o que disse A, B ou C. Eu quero dar ouvidos a meu noivo, a minha noiva, a minha pareja. Quero dar ouvidos a meus amigos de trabalho, a meus amigos de escola. Não quero ouvir a Deus. Eu vou sofrer. Mas não porque Deus me castigou. Foram minhas eleições. Foram minhas decisões. Há pessoas que elas vieram para a igreja em tempo, elas foram bendecidas na igreja, e depois elas saíram da igreja, porque como elas já estavam bendecidas, já haviam conquistado coisas, elas pensaram, eu não necessito estar na igreja, eu posso orar em minha casa, eu posso ler minha Bíblia, eu posso ter, Deus está em todos os lugares. E ela sai. E a consequência é terrível. Porque a persona queda pior que a primeira vez que entrou. Mas Deus la castigou? Deus lhe quitou as bendições? Não. Ela não quis ouvir sua voz. Ela não quis ouvir sua voz. Ela sabia que estava errado, mas ela insistiu em fazê-lo. As consequências vendrão. Está claro do que eu lhes digo? Sim ou não? Quem aqui já esteve na igreja e se apartou em algum momento? Levanta a mão para mim. E como lhes foi? Como lhes foi? Por quê? Porque não quiseram escutar. Quando você escute a Deus e você obedece, vê o que acontece. Ó, se mi pueblo me odiara, se Israel anduvier em mis caminhos, em um momento, eu quê? Subjugaria ou derribaria a seus inimigos. Em um momento. Quando você escute a Deus, quando você obedece a Deus, então Ele hará que todos os seus inimigos sejam derribados. Então você não se preocupa com quem lhe está querendo fazer o mal. Você não se preocupa com alguém que lhe tenha envidia, ou com alguém que lhe hizo brujeria, ou com alguém que lhe queira danhar. Não há problema. Quem queira fazer qualquer coisa em contra mim, será derribado. Será derribado. É o que está escrito. Benditos os que te bendigam, malditos os que te maldigam. Nem modo.
Então, se quando você decide ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus ele derriba seus inimigos, uno a uno. A Igreja Universal é um exemplo. A história da Igreja é um exemplo. Eu não sei se você viu a película do obispo Nada que Perder Uno. Quem viu? Quem viu? Você viu? Se você não viu, você deveria ver. Você vai ver tudo o que a igreja viveu, tudo o que o obispo passou. E todos foram caindo. E nós outros permanecemos. Vamos ter a hora, el Nada que Perder 2. Para setembro, nós outros vamos ter. E esse está mais forte que o primeiro. Porque neste você vai ver todas as persecuções que a igreja sofreu, as coisas que hicieron contra a igreja, as manipulações que hicieron contra o obispo, e você vai ver o que Deus ha hecho em todo o mundo, através do trabalho da igreja. Mas por quê? Que hace que nós outros vençamos inimigos mais poderosos, inimigos mais fortes? Uma coisa: nós outros oímos a voz de Deus e obedecemos. Quando a pessoa entende isso, se acabou. Não há quem se ponga delante de ella. Quem se ponga vai cair. Aí está escrito: em um momento eu subjugaria a seus inimigos e volveria mi mano contra quem? Imagine, a mano de Deus encontra um ser humano delante de Deus. Quem é o ser humano? A Bíblia disse que em la palma de las manos de Deus estão todos os oceanos. Só aqui. Lá, em la palma. Aqui. Em la concha de suas manos, aqui lá. Aqui, só aqui. Em la palma aqui. Todos os oceanos. Imagine essa mano em contra de meus adversários. E Deus digo, em um momento ele haria isso. Um momento. Em um momento. E no momento que você decida, eu vou obedecer a voz de Deus. Eu vou fazer caso a lo que ele me diga. Eu não vou mais seguir os conselhos de fulano, de mengano. Eu decido que vou obedecer a voz de Deus. Quando você decida isso, a mano de Deus se pondrá em contra de todos os seus adversários. Amém? Aí ele disse: los que aborrecem ao Senhor, que passa? Se lhe abriam quê? Sometido. E o tempo de seu castigo seria perujou. O que está escrito? Los que? Sustentaria com quê? Com lo melhor del trigo e com la mel de la penha, que? Você vê? Lo melhor. Sabe o que é o melhor del trigo? Trigo representa prosperidade. Quando você ouve a voz de Deus, quando você decide obedecer, Deus lhe sustenta com o melhor. Melhor roupa, melhor comida, melhor casa, melhor mueble, melhor qualidade de vida, melhor saúde, melhor tudo. Ele sustenta, ele dá à pessoa, ele tem prazer de dar para a pessoa, quando ela ouve a voz dele. Quando ele la ouve, o bispo, como de um água para ouvir a voz de Deus? Aqui.
La palavra de Deus é a voz de Deus. Quando eu decido obedecer essa palavra, então eu estarei odiando e obedecendo a voz de Deus. Amém, gente? Quando você aprende a obedecer essa palavra, quando você aprende a submeter-se a essa palavra, é isso aqui. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com religião. É decisão. A pessoa decide: eu quero cambiar. Eu não quero mais seguir a nadie. Eu vou seguir a voz de Deus. Vou obedecer a voz de Deus. E Deus lhe vai sustentar. Você não vai ser sustentado por nadie. Você não vai depender de marido, de mulher, de filho, de padre. Porque às vezes você vê que a madre que ela não quer que o filho se vade da casa porque ela quer que o filho la sustente. Está compreendendo? Ela não quer, porque meu filho se foi, ele se casou e minha nora me lo quitou. Se lo quitou. É porque a madre quer ser sustentada por ele filho. E quer que ele filho viva com ela hasta que se muera. Ela não quer ouvir a voz de Deus. Então, se ela necessita que o filho la sustente. Às vezes, a mulher tem medo que o marido la deixe, não porque lo ama, mas porque quem vai pagar a conta? Sim ou não? Porque ela depende que ele la sustente. A pessoa, quando cambia de governo, ela já queda preocupada, se não é o governo que a ela lhe gusta, porque ela pensa que é o governo que la vai a sustentar. Mas quando você, Senhor, Senhora, obedece a voz de Deus, quando você decide a ser isso, Deus lhe vai sustentar. Você não necessita preocupar-se. Você não vai ser sustentada por nada, você não depende de nada, porque quando você obedece a Deus, você segue a voz de Deus, Ele lhe sustentará com o melhor do trigo. Quem vive na dependência, na obediência a essa voz, tem o melhor. E eu quero orar por você que disse assim: o bispo, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero obedecer essa voz. Eu quero que essa voz seja me guia a partir de hoje. Eu não me vou deixar influenciar por nada. Não se deixe influenciar por nada. Talvez pessoas, amigos, parentes ou pessoas hasta que nem são de família quedam tentando influenciar-lhe a que você não venha mais à igreja. Hablam mal da igreja, criticam a igreja, hablam contra. É isso ou não é verdade? Você não vai escutar a mais nada do que os demais digam. Problema de ellos. A partir de agora, eu só vou ouvir e obedecer uma voz. A voz de Deus.